O nosso assunto de hoje é Talking About Relationship, falando sobre relacionamento. Como em toda videoaula, você verá escrito na parte superior da sua tela a palavra em inglês, no meio, entre parênteses, a forma correta de pronunciá-la e logo abaixo, a sua tradução. O que nós veremos aqui hoje, então, são as várias fases de um relacionamento, começando com seeing someone. Seeing someone. De olho em alguém, saindo com alguém, ficando com alguém. Exemplo: Do you have a boyfriend? No, but I'm seeing someone. Do you have a boyfriend? No, but I'm seeing someone. Você tem namorado? Não, mas eu estou de olho em alguém. Dating. Dating. Namorar, ter um encontro, ficar com alguém. Essa palavra é mais usada nos Estados Unidos. Exemplo: I'm dating Alan. He's a lot of fun. I'm dating Alan. He's a lot of fun. Estou namorando Alan. Ele é muito divertido. Taken. Taken. Conquistada, tomada, comprometida com alguém. Exemplo: Why are you hanging out with Liz? She's taken. Why are you hanging out with Liz? She's taken. Ask to go steady. Ask to go steady. Pedir em namoro. Alan asked Liz to go steady. Alan asked Liz to go steady. Alan pediu Liz para namorar. Engaged. Engaged. Noivos, comprometidos. Isso numa situação adjetiva. Quer dizer o quê? Que os outros vão falar que eles estão engaged. Quando eles falarem deles mesmos, o noivo falando da noiva, ou a noiva falando do noivo, eles irão usar então um substantivo que você irá conhecer logo à frente. Primeiro, um exemplo com engaged. They will get engaged next week. They will get engaged next week. Eles irão noivar na próxima semana. E aqui então está o substantivo que eu falei para você. Fiancé para noivo e fiancé para noiva. Exemplo: She is my fiancé. She is my fiancé. Ela é minha noiva. Como você pode ver, então, é um noivo falando da sua noiva, usando um substantivo. Vamos agora ver as propostas de casamento. Algumas formas de se propor o casamento. A forma mais usual de se propor o casamento é usando o verbo to propose. To propose. Propor, pedir em casamento. Exemplo: I'm so happy Alan proposed me. I'm so happy Alan proposed me. Estou tão feliz, Alan me pediu em casamento. Outra forma de se pedir em casamento é usando ask to marry. Ask to marry. Exemplo: He asked her to marry him. He asked her to marry him. Ele pediu a ela para casar-se com ele. Noivo e noiva estão entrando na igreja. Como eles são conhecidos? Qual o nome usado para quando os noivos ou a noiva estão entrando na igreja, estão entrando na cerimônia de casamento? Noiva, bride. E noivo, groom. Exemplo: The groom and the bride are eager to say yes. The groom and the bride are eager to say yes. O noivo e a noiva estão ansiosos para dizer sim. Sobre a palavra casamento, existem duas formas de se falar casamento. Wedding, que é o casamento na igreja, a cerimônia de casamento. Exemplo: My parents attended the wedding ceremony. My parents attended the wedding ceremony. Meus pais participaram da cerimônia de casamento. E marriage. Marriage. Este como instituição civil. Exemplo: Ellen and Lizzie's marriage lasted only 2 years. Ellen and Lizzie's marriage lasted only 2 years. O casamento de Alan
e Liz durou apenas 2 anos. Logo após o casamento, noivo e noiva são conhecidos então como newlyweds. Newlyweds. Exemplo: Alan and Liz are newlyweds. Alan and Liz are newlyweds. Alan e Liz são recém-casados. Logo após o casamento, noivo e noiva vão para a sua lua de mel. Lua de mel em inglês é honeymoon. Honeymoon. Lua de mel. Exemplo: Liz is on her honeymoon. Liz is on her honeymoon. Liz está em sua lua de mel. Se tudo continuar dando certo no casamento, provavelmente vocês terão um wedding anniversary. Wedding anniversary. Aniversário de casamento. E se der mais certo ainda, vocês terão um gold wedding anniversary. Gold wedding anniversary. Bodas de ouro. Mas nem sempre as coisas dão certo. Se as coisas não derem certo, você vai querer dar um tempo. Dar um tempo em inglês é on a break. On a break. Dar um tempo. Exemplo: We were on a break. We were on a break. Nós estávamos dando um tempo. Se vocês sentirem saudade, vão querer voltar, vão querer ficar juntos novamente. Nesse caso, você irá usar get back together. Get back together. Exemplo: Alan wants to get back together with Liz. Alan wants to get back together with Liz. Alan quer voltar com Liz. Mas se não tiver acerto, não dá mesmo mais para voltar? Você irá usar então to break up. To break up. Romper. Separar. Exemplo: He will break up with her. He will break up with her. Ele vai romper com ela. Depois do rompimento, o próximo passo é divorce. Divorce. Divórcio. Exemplo: Alan and Liz are divorcing. Alan and Liz are divorcing. Alan e Liz estão se divorciando. Por hoje é só, galera. Nos vemos